Já que vocês estão adorando essas histórias da Rainha Vitória, e eu tô adorando contar também, né? Porque foi o período vitoriano foi um período extremamente misterioso, assim como elisabetano também, que são histórias que dá pra gente trazer aqui também, né? Uma das coisas que eu já comentei aqui no canal, inclusive o primeiro vídeo que eu fiz sobre a Rainha Vitória aqui, né? Foi sobre o suposto vibrador que ela teria usado, né? Obviamente foi um boato, né? Não se tem nenhum relato histórico de que ela realmente usou aquilo ali, né? Mas isso é só um boato, tá? Mas pela vida pregressa de Vitória e Príncipe Albert também não duvido não. Porque, por incrível que pareça, ela que veio como uma nova esperança, né, do reino, de voltar àquele Império Britânico mais tradicional, né, que mais próximo da igreja também, no fim das contas não foi bem isso que aconteceu. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso, mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Me siga também lá no Instagram, @eu_Gregório_Martins, custa nada e é de graça. Tô gravando esse dia no fim acho que da final da Copa, não é isso? Meu vizinho que tá enlouquecido aqui lá atrás, né? Gritando que é gol. Será que é argentino? Deve ser, né? Como eu já comentei, se não me falha a memória no último vídeo aqui que eu fiz sobre a Rainha Vitória, ela veio de uma época onde os reis, né, a sucessão dos reis não estava dando muito certo, né, porque era um período meio libidinoso, né, digamos assim, né, e os reis eles estavam já tava descarado assim os casos que eles tinham, né, tanto que o tio dela, quando ela ia visitar o tio, né, ele estava lá com a concubina dele ali sentado no trono, fazendo e acontecendo, colocando o nome da família real britânica no lixo. Gente, meu vizinho empolgadíssimo. E aí, quando passou a vez para a Rainha Vitória, né, a esperança era de que ela traria de volta todo esse tradicionalismo, né, ela foi criada para ser assim também, né, foi educada também para exercer ali os princípios, tanto da igreja quanto morais também da época. Só que, quando Vitória começou a reinar de verdade, aí, já, assim, de cara, já tivemos uma grande cagada, porque o que aconteceu? Colocaram para ela o Lord Melbourne, né, que era o primeiro-ministro e que seria um tutor, né, da rainha ali nos seus primeiros anos de reinado. Só que essa amizade aí dos dois acabou virando fofoca, né, pelos corredores da corte. E essa fofoca foi só ganhando força. A diferença de idade era muito grande e chegou a hora de, né, alguém dar um toque ali pra Rainha Vitória, né? Falar, minha irmã, tá na hora de você arranjar um marido, você não acha não? Pra gente acabar com essa palhaçada aqui, porque tá demais. A senhora veio aqui pra trazer um pouco mais de tradicionalismo e agora tá zanzando pra cima e pra baixo com esse paizinho, né? Pois é, não tá pegando muito bem. E aí foi sugerido que a Rainha Vitória se casasse com o Albert, né, que era um primo dela. Não era assim de um sangue tão azul quanto ela fazia questão que seus filhos seguissem, né, a linhagem, mas, né, era uma opção, era meio que o que tinha, né, ali a princípio era o que estava em vista. Era uma época até complicada de maridos, né, para futuras rainhas também. Eu já contei aqui que o reino da Áustria foi um reino onde exportava muitas princesas, mas nessa fase, né, do Império Britânico, a gente não tinha Império Britânico e seus aliados, né? A gente não tinha muitos pretendentes assim à altura da Rainha Vitória. E aí ela acabou se casando com o Príncipe Albert, pediu ele em casamento, né? E aí se casou com ele. Segundo os diários da Rainha Vitória, que são boca de confusão, um dia eu faço um vídeo aqui só falando sobre esses diários, ela se apaixonou pelo príncipe à primeira vista, assim como a princesa Leopoldina com o Dom Pedro I. Já contei essa história aqui? Acho que não, né? Um dia eu vou contar a história de Dona Leopoldina, né? Que dizendo ela que se apaixonou à primeira vista, só que depois ela teve dúvidas. Na verdade não foi a primeira vista, né? Porque ela viu primeiro uma foto, aí depois que ela viu o cara de verdade, foi um babado também. Pois é, mas dizendo a Rainha Vitória que se apaixonou perdidamente pelo Príncipe Albert, e aí eles se casaram, e noites calientes começaram a se seguir, né? Mas vamos lembrar que era uma época, isso 1800, né? Era uma época onde não se tinham anticoncepcionais, né? Inclusive isso era uma coisa assim totalmente proibida, né? Proibidíssima, tanto pela igreja quanto também pela moralidade ali da corte, né? Ela teve inclusive vários filhos por conta desse fogo todo, né? Que os dois carregavam, não só ela, né? Vamos aqui combinar, os dois carregavam certíssima, inclusive, viu, Dona Vitória? A senhora está certíssima. Eu, como um bom escorpiano, viu, concordo plenamente da senhora ter aí esse lado, né, mais
mais florescido, digamos assim. Pois é, então ela acabou tendo muitos filhos, não gostava da maternidade, ela chegou a ver um médico ali da corte para poder perguntar para ele o que poderia ser feito, né? Porque ela queria continuar ali tendo suas noites de carinho com o príncipe Albert, mas ela não queria mais ter esse monte de menino, né? Até porque chegou numa fase ali, numa altura do casamento em que o próprio médico falou para ela, né? Não dá mais, minha irmã, não tem como mais a senhora ficar aí nesse vulco, porque a senhora já passou da idade, né? De ter menino, o corpo não aguenta mais. Pois é, na época já existia, assim, camisinha, também acho que já comentei aqui, né? As camisinhas eram feitas de tripas de carneiro e se chamavam armor, né? Que seria armadura, né? Em inglês. Armadura, obviamente, porque impedia que os homens, né, da corte, principalmente, pegassem DSTs, né? Das mulheres nos bordéis. Então não era uma coisa bem vista você ter camisinha em casa e usar, né? Camisinha, ainda mais se alguém soubesse que vocês estavam usando esse negócio, né? E na época, esse movimento, assim, super tradicional, ele cresceu bastante. Inclusive, tem um caso muito triste, né, da Lady Flora Hastings, que ela veio de uma família que ela fazia parte ali das damas de companhia da rainha, e aí um dia ela apareceu um pouco mais inchada, e a rainha Vitória achou que talvez alguma coisa tivesse acontecido, porque a corte ela tinha virado assim um bordel mesmo, né? Os artistas estavam fazendo muitos quadros satirizando isso tudo, né? Como a corte virou um bacanal, né? Uma verdadeira ilha de Noronha, né? Encabeçada por Bruno Gagliasso, né? E seus companheiros. E aí a rainha Vitória começou a levantar suspeitas, né, da Lady Flora, de que talvez ela estivesse grávida. Botou a mulher para fazer um teste de gravidez, né, ali com o médico fez o teste dela, disse que ela não estava grávida, mas ficou esse negócio, ficou esse estigma, e aí todo mundo começou a usar como exemplo, né, você não quer ser a próxima Lady Flora, né, Lady Flora Hastings. Aí pouco tempo depois ela acabou descobrindo que na verdade não era, né, esse inchaço não era de gravidez, era de um câncer que ela teve e acabou falecendo, né, a família nunca recebeu uma desculpa e até hoje isso aí é usado, né? Inclusive nesse documentário aqui que eu vi para poder fazer esse vídeo aqui, tem uma das herdeiras da família, né? Que fala que a mãe dela entregava para ela a foto e falava assim, você não quer ser a próxima Lady Flora, não é mesmo? Que coisa horrível, né? Pesado. Pois era uma época também onde as mulheres não tinham direito nenhum com relação à sexualidade, né? Elas eram praticamente propriedade dos homens. O divórcio também era primeiro que o divórcio já não era uma coisa muito fácil, né? Só os nobres conseguiam se divorciar. E segundo é que as mulheres divorciadas tinham a vida praticamente acabadas, né? Os homens conseguiam casar de novo, mas as mulheres tinham a vida acabadas, né? Mais pra frente a gente volta nesse assunto do divórcio. Pois é, mas voltando à maternidade da rainha Vitória, ela chamava os filhos, né? A gestação, né, a gravidez e, enfim, né, colocar filho no mundo aí de shadow side of marriage, né, que seria o lado escuro do casamento. Ela não gostava de ter que ficar cuidando desse monte de menino, né? Só que depois ela viu que isso era muito bom, porque como eu comentei aqui com vocês, ela veio, né, como uma esperança do retorno da tradição, né? Então, ter uma família muito grande como a dela, né, uma família de margarina, ela entendeu que ela poderia usar isso como uma propaganda política. Porém, no íntimo, o babado continuava, né? Tanto que nesse documentário ele mostra algumas salas, né, onde a rainha Vitória morou com o príncipe Albert, né, lá na época, e assim, todo aniversário de casamento ela comprava ali algumas estátuas, né, estátuas desnudas, né, como aquelas estátuas gregas, né, principalmente de mulheres, e colocavam ali espalhadas pelas salas, né. No banheiro também do príncipe Albert tinha um quadro totalmente sugestivo, quadro de Hércules sentado com uma mulher em cima, ali, sentada no colo dele, né? Todos os dois desnudíssimos também, né? Totalmente sugestivos. Os dois era uma paixão avassaladora, né? Eram realmente feitos um pro outro, era amor de verdade ali. Lá em 1855, o parlamento começou a voltar à lei do divórcio, né? Aí começaram as negociações para essa lei do divórcio poder sair, né? Para que fosse um pouco mais simples e para que a classe média conseguisse se divorciar, né? E muitas mulheres estavam aí defendendo essa lei, principalmente a Caroline Norton, que já era uma figura muito falada ali pela corte, né? Era uma mulher que sofria muitos abusos do marido, que era um aristocrata, né? Muito famoso também entre a corte britânica. E ela sofreu muitos abusos físicos dele, conseguiu se divorciar de corpos, mas o divórcio mesmo assim, ela demorou muito tempo até sair, né? Essas negociações começaram em 1855, mas só em 1857 foi que a lei do divórcio realmente saiu lá no Império Britânico.
Nessa época aí também, uma outra cagada aconteceu, que foi o filho da Rainha Vitória, né, o Birdie, que ele foi servir no exército, e lá eles quiseram iniciar, né, o filho dela, que era muito jovem, na vida adulta, né, digamos assim. Então eles arrumaram ali uma atriz, e por atriz você entende outra coisa, né, a atriz é só mesmo uma alusão ao cargo que a mulher tinha, uma profissional do amor. E aí ele ficou apaixonado por essa mulher, né? Com quem ele teve a sua primeira noite. E quando ele voltou pra Londres, ele levou a atriz também. E foi um escândalo na época. Nossa, todo mundo criticou, todo mundo ficou enlouquecido. E o príncipe Albert também ficou sabendo dessa história. E aí foi lá tirar satisfação com o filho dele. E 10 dias depois, ele contraiu uma doença, né, muito grave, o príncipe Albert, e acabou falecendo. Só que a Rainha Vitória colocou a culpa nas costas do filho, né, e disse que foi a luxúria do filho dele quem pôs fim à vida de príncipe Albert, teria morrido de desgosto, né, isso segundo ela, porque ele era realmente uma pessoa extremamente tradicional. A Rainha Vitória passou a vida inteira de luto depois que o príncipe Albert faleceu. Ela dormia ali com uma camisa dele do lado dela, tinha uma foto dele grudada também na cabeceira da cama, só vestia preto, né? Pro resto da vida ela vestiu preto. Não foram só, antigamente eram 7 dias, né? Você tinha que usar de preto. Ela usou a vida inteira roupas pretas. Porém, os casos de Vitória dizem, né, que não se findaram no príncipe Albert. Ela arranjou um assistente pessoal que se chamava John Brown. E que era uma pessoa que a corte detestava, porque ele era meio bêbado, ele era desleixado. Ele é uma pessoa um pouco grosseira também, mas ele divertia muito a rainha, então ela gostava muito dele, né? Gostava de andar pra cima e pra baixo. E aí nos diários da Rainha Vitória, ela falava sobre ele, né? Falava que, nossa, ninguém cuida de mim como John Brown, e só Deus sabe o quanto eu gosto de ser cuidada. E daí a senhora me entende, hein? É isso aí, certíssima mais uma vez, né? Tava viúva mesmo, né não? É isso, a oportunidade apareceu, tem que agarrar. Errada não tava. Uma outra pessoa que sofreu bastante com essa moralidade assim, meio falsa, né, foi a escritora Mary Ann Evans, que também foi dessa época, né, que ela ficou conhecida mundialmente como George Eliot, né, que era o pseudônimo que ela usava ali nos livros, né, porque na época, imagina, uma mulher autora assim, já era mal vista. Ela, então, que era uma mulher que tinha um caso com um homem separado, na verdade não era um caso, né, eles diziam que era, mas ela já morava há muito tempo com um homem que não tinha conseguido se separar, não tinha conseguido se divorciar. Lembra que eu falei que só as pessoas muito ricas que conseguiam, né? Então ele não conseguiu, mesmo depois da lei do divórcio, ele não se enquadrava ali nas diretrizes dessa lei, né? Então acabou que ele nunca conseguiu os dois não conseguiram oficializar esse casamento, mas que eles tivessem morado juntos. Ela ficou muito rica depois, né? Com os livros do George Eliot, já quase no finzinho da vida, assim, eles foram morar numa casa muito, muito grande, né? Gigantesca. Ele acabou falecendo, né? Obviamente. E o irmão dela criticava muito ela, né, a Mary Ann Evans. O irmão criticava muito e ela sentia muito falta, né, de ter a família por perto. Tanto que quando esse marido dela faleceu, ela se casou com um outro marido também, que era um homem solteiro. E aí sim, né, ela agora sim virou uma mulher casada, uma mulher direita, né, pra época. E o irmão tinha, enfim, né, perdoado toda a vida pregressa de Mary Ann. Isso também é uma coisa que as feministas criticavam muito na época, né? Como que ela, uma pessoa que sempre lutou tanto, né, pelo direito dela de estar casado com o outro marido dela, né? Lutava tanto pelo amor, tanto por direitos iguais, né? E aí, no fim, se render por conta do irmão, né? E casar com uma pessoa que dizem, também não foi uma pessoa que ela gostava tanto assim, mas que ela precisou se casar só para dar essa satisfação aí pra família. Muito tempo depois, como isso eu também já comentei aqui, né? A Rainha Vitória também arrumou um guru, né? Que era um indiano que ela andava com ele pra cima e pra baixo. Na verdade, ele não era bem um guru, era uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande, né? Das tradições do hindu, né? E aí passava pra ela, conhecia muito sobre os Vedas também, né? E aí passava todo esse conhecimento pra ela. Ela achou, eu acho, assim, que a Rainha Vitória, ela teve esse período, né? Depois do do falecimento do príncipe Albert, ela passou por períodos de se sentir muito sozinha, né? E ela não confiava muito nos filhos também. O próximo filho dela também era uma pessoa extremamente devassa, totalmente fora de si. Depois também vou fazer um vídeo sobre ele. E ela morria de medo do que seria o trono do Império Britânico se ficasse nas mãos dele. Com o passar do tempo, também a própria Rainha Vitória foi relaxando o que ela pensava sobre a tradição, sobre o que era moral e o que não era tão moral assim, né? Foi aceitando também as coisas que o filho dela fazia. A modernidade acabou passando à frente, né? E as coisas foram mudando por si só, sem precisar forçar nada. Futuramente eu quero, inclusive, fazer um vídeo aqui sobre os diários da Rainha Vitória também, que tem tantas revelações que, olha, menina, só quem viveu sabe, né? Só quem leu os diários
ou assistiu também, que tem alguns documentários também, só que todos são em inglês, né? Ele não tem legendado em português, não tem dublado também, né? Mas só quem assistiu, só quem viveu, né? Só quem leu também, porque também tem livros sobre esses diários aí, sabe, né? Deixa aí nos comentários se vocês querem também que eu traga aqui esse vídeo sobre esses diários, né? Que é reveladores de Dona Vitória. Antes de sair, deixa também o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.